Bom dia, meus irmãos. Dando continuidade, então, à nossa série de estudo, nós vamos ver hoje o tema relacionado ao uso da água benta. Nós vamos ver a sua origem histórica, o erro em si, essa prática, como ela é feita, qual o seu valor, e vamos ver também a refutação do porquê não praticamos e não aderimos a tal prática. Antes, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por ter falado conosco através da Sua santa e poderosa palavra. Te pedimos, Pai, que receba o nosso culto, a nossa adoração, que o Senhor possa ser atento, Pai, às nossas petições que deixamos diante do Teu trono de graça. Senhor, te pedimos que o Senhor nos abençoe com esta aula, que o Senhor use o Seu servo como um mero instrumento, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Nos previna, Senhor, e nos livre de nos apoiar e cairmos em práticas supersticiosas, em vãs filosofias, aquilo que o Senhor não ordena. Nos ajude a preservar santa e pura a Sua palavra. É que nós te pedimos em Cristo Jesus e te agradecemos. Amém. O texto de abertura, então, encontra-se em Mateus, capítulo 15, versículo 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Acho que alguns irmãos já puderam perceber um pouco aqui o que vamos falar a respeito disso. Eu vou deixar o versículo para a refutação bíblica, que vamos ver as suas aplicações, ok? Então começamos por definir o que significa água benta, ou alguns denominam água santa. É uma água usada pelo sacerdote católico em cerimônias. Trata-se de água comum que, abençoada pelo sacerdote, torna-se santificada. Adiciona-se o sal para simbolicamente denotar a sua preservação da corrupção e está pronta para ser usada em cerimônias a fim de conferir bênçãos. Esse é um ponto muito importante aqui, o conferir bênçãos. Antes de entrarmos no erro em si, vamos ver um pouco da sua origem histórica, onde foi citada pela primeira vez, os anos em que isso se desenvolveu, para ficar um pouco mais claro. Eu faço aqui a citação, então, do livro Inovações do Romanismo, que diz o seguinte: Platina, em sua obra intitulada Vida dos Papas, atribui o uso da água benta a Alexandre I, anos 108 a 177 d.C. A autoridade em que se apoia é uma carta decretal de autenticidade duvidosa. Ainda porém que assim fosse, o uso da água benta foi condenado por alguns padres como costume pagão. O imperador Juliano, para molestar os cristãos, ordenou que os víveres expostos à venda nas praças fossem aspergidos com a água benta dos templos gentílicos, com o fim, como observa Middleton, de matá-los à fome ou obrigá-los a comer o que eles consideravam contaminado. O uso da água benta entre os gentios, à entrada de seus templos, para se aspergirem com ela, está admitido por Montfaucon e pelo jesuíta Cerda. Este último, em suas notas sobre uma passagem de Polidoro Virgílio, onde se acha mencionada esta prática, diz: Daqui nasce o costume da Santa Igreja de ter a água benta à entrada de seus templos. Os sacerdotes modernos usam o mesmo aspergilium, ou rísopo, que foi usado pelos sacerdotes pagãos, e para o mesmo fim, como se vê nos antigos baixos relevos e medalhas. Os índios, os brâmares e outros usam também a água benta para aspergir as suas casas e etc. E creem que pode, por meio delas, purificar os seus pecados. O abuso, porém, desse costume não foi introduzido na igreja, senão alguns séculos depois. Então veja, essa longa citação ele mostra aqui que o primeiro relato ali que temos data marcada é por volta do ano 108 a 177. Porém, foi uma prática condenada por padres da época. Não foi uma doutrina vinda, como alguns afirmam, dos apóstolos. Uma prática feita de forma comum na igreja apostólica, do colegiado apostólico, que depois passou para os primeiros cristãos e assim foi desenvolvendo. Não. O primeiro relato, e ainda de uma carta decretal de autenticidade duvidosa, nem há uma confiabilidade plena nesse documento, foi condenada ainda por cima
por alguns padres, porque era um costume pagão. E como nós vimos aqui, um próprio jesuíta, falando a respeito dessa prática, ele diz: daqui nasce o costume da Santa Igreja de ter água benta à entrada de seus templos. Ou seja, era uma prática pagã, uma prática gentílica. Alguns católicos apostólicos romanos, eles dizem o seguinte: nós observamos apenas aquilo que os judeus observavam também. Os irmãos devem se recordar, muitas aulas atrás, que falamos sobre o batismo. E vimos que o batismo não era uma prática esquisita para os judeus. Eles faziam batismo de móveis e etc. E a gente até falou a respeito da aspersão, da imersão e assim por diante. Me parece um tanto controverso a postura católica em às vezes assumir do judaico e às vezes não. Os irmãos lembram, agora sim, uma aula recente em que vimos a respeito dos livros apócrifos, que quando nós falamos que nos baseamos nos livros escolhidos pelos judeus, geralmente o argumento católico é: não, nós não temos nada a ver com os judeus. Nós seguimos a prática cristã, e os primeiros cristãos usavam a Septuaginta, e se dentro da Septuaginta tinham os apócrifos, então nós fazemos essa tal observação: os judeus não tem mais nada a ver com a gente. Mas aí quando vai falar a respeito de uso de alguma água de forma cerimonial, ou, enfim, como um rito de purificação, aí vale a pena entrar nos judeus, aí sim vale a pena se apoiar a sua prática ou a sua observância. É um tanto quanto controverso, me parece. Avancemos um pouco, mas a respeito disso, eu nem achei necessário julgarmos, separarmos um tempo aqui para falarmos a respeito da prática judaica, porque a gente sabe que toda lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Ela foi completada por Cristo. A lei cerimonial, a lei civil para o povo, o que permanece para nós cristãos é a lei moral. Essa sim tem a validade e a observância cristã. A lei civil e a lei cerimonial, os ritos cerimoniais, eles foram cumpridos em Cristo, ok? Acredito que isso seja bem claro para nós. Tudo era sombra que apontava para Cristo. Nunca foi pago de fato pecados por conta de morte de cordeiro, ou porque o lavar do sacerdote do seu corpo de fato tornava ele santo. Nunca. Era sempre na fé, apoiada na fé daquele que viria como seu Salvador, ok? Então veja um salto. Nós temos aqui os primeiros relatos duvidosos ainda por cima, ali no ano 108 a 177. Pulamos então para o ano 852, que é mais ou menos quando surge de fato essa prática, começa a ser aderida na própria igreja, ok? Inemaro, um eminente bispo francês, nesse ano, por volta aqui dessa época, ordenou que a água benta fosse aspergida sobre o povo, casas, gados e até sobre os alimentos dos homens e dos animais. Então veja, como muitas das práticas católicas foi entrando de forma sutil e sempre tomando como base as práticas e observâncias pagãs. Os irmãos já viram aqui diversas práticas pagãs que foram inseridas no meio do povo de Deus, a adoração dos santos, a veneração destes. Teve uma aula recente sobre o sinal da cruz, os irmãos viram, certo? E tantas outras práticas que parece que foram entrando devagarinho, como meio de aceitação, para que diversos povos aceitassem, não estranhassem a exclusividade da fé cristã, e então ela vai entrando de forma sutil, vai ganhando corpo, vai ganhando forma, e se torna no tamanho problema que nós temos hoje. Passando então por o ano de 965, João XIII batizou o sino maior de São João de Latrão, em Roma, pondo-lhe o seu próprio nome. E desse ato nasceu o costume de batizar os sinos. Então, por volta aqui do ano de 965, temos uma prática agora, surge uma prática inédita de batizar os sinos das igrejas das cidades. Belarmino nos informa que no batismo de sinos se observavam todas as fórmulas usadas no batismo das crianças, tais como a água, o óleo, o sal, os padrinhos e as madrinhas. O sino que se batizava era dedicado a um santo, sob cuja proteção esperavam os que semelhante coisas faziam, que obteriam o que pediam a Deus, e ensinavam que o som do sino batizado
afugentava os demônios e etc. Em 790, foi proibido pelo capitular de Carlos Magno que os sinos fossem batizados com água benta. Então percebe que sempre entra de forma sutil, sempre tem ali uma resistência, nunca uma aceitação, porque de quem veio isso, essa prática? Então, sofre uma resistência, parece que o tempo vai passando, a resistência diminui, a filosofia vai sendo estabelecida, a prática vai ganhando proporções, ao ponto de que, nesse ano aqui, nós temos a prática agora de batizar sinos também, além das casas, objetos, gados, alimento, o que for, para consagração. E no ano 1000, que como vimos a citação do reverendo Ageu hoje, foi um ano de grandes heresias, grandes apostasias por parte da igreja, nós temos agora a prática da consagração dos templos com a água benta. Os irmãos viram que lá na primeira referência histórica que nós citamos, era uma prática gentílica, uma prática pagã. Os pagãos, na entrada de seus templos, eles deixavam uma água chamada santa, uma água especial, na qual eles se aspergiam sobre si para fazer um rito religioso de purificação e de, então, apresentação ao seu Deus, ao seu falso Deus. E então vemos essa mesma prática pagã agora dentro da igreja com força. Por essa época também foram pela primeira vez consagrados os templos com a aspersão da água benta, a imitação do costume pagão de empregar a água lustral para o mesmo fim. Vamos ver então o que os católicos dizem a respeito da água benta. Qual é a sua prática, qual a sua ordenança e assim por diante. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: a Santa Mãe Igreja instituiu também os sacramentais. Estes são sinais sagrados por meio dos quais, imitando de algum modo os sacramentos, se significam e se obtêm, pela oração da Igreja, efeitos principalmente de ordem espiritual. Por meio deles, dispõem-se os homens para a recepção do principal efeito dos sacramentos e são santificadas as várias circunstâncias da vida. Para explicar um pouco melhor, vamos entender aqui o que é um sacramental. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, sacramentais são sinais sagrados pelos quais a imitação dos sacramentos são significados efeitos principalmente espirituais obtidos pela impetração da Igreja. Pelos sacramentais, os homens se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos e são santificadas as diversas circunstâncias da vida. Então veja, aqui nós temos uma categoria principal que os católicos denominam de sacramentos. Nós sabemos o que é sacramento, o reverendo Ageu acabou de defini-lo para nós. Mas eles não se contentam por aí. Não é somente os sacramentos e, além de 2, né, o total de sacramentos dos católicos apostólicos romanos são 7. Eles ainda agora tiveram a brilhante ideia de criar os chamados sacramentais. E dentre esses sacramentais, temos a água benta. Quais são outros sacramentais? O rosário, o próprio sinal da cruz, crucifixo e assim por diante. E o que esses sacramentais eles conferem? Bênçãos, principalmente de ordens espirituais. Vamos ver um pouquinho deles aqui. Marcílio de Coluna, arcebispo de Salerno, atribui ao uso da água benta 7 virtudes espirituais: afugentar os demônios, perdoar os pecados veniais, curar as distrações, elevar o espírito, prepará-lo para a devoção, o espírito, né? Obter graça e preparar para o sacramento. E com respeito aos dons corporais, curar a esterilidade, multiplicar os bens, procurar saúde, etc. Purificar a atmosfera dos vapores pestilenciais. Então observem, a água benta ela é utilizada com todos esses objetivos. Eu li, né, um artigo me parecia que ele era evangélico, mas tenho as minhas dúvidas, né, se de fato ele o era. Falando um pouco a respeito da água benta, por que o cristão deveria usá-la, e na definição do uso católico, me parece que ele deu uma leve passada de pano. Parece que ele informa que os católicos usam como um símbolo. Não, a água benta, na verdade, é um símbolo
que serve para nos lembrar das bênçãos. É isso que estamos vendo? Não. Eles conferem que a água benta e o seu uso afugenta os demônios, perdoa pecados veniais. O que são pecados veniais? Já foi definido já aqui algumas aulas atrás, se eu não me engano, pelo nosso irmão Lauro. Mas pecados veniais são aqueles pecados de caráter de grau não tão grave. Por exemplo, a mentira. E alguns outros de graus leves. São pecados que não causam uma morte espiritual, uma quebra de relacionamento entre o homem e Deus. O que nós vemos que é um problema gigantesco. Porque o próprio uso, né, do pecado venial. Porque todo pecado cometido a um Deus santo e eterno tem a dimensão eterna e fere a santidade do nosso Deus. Então não existe aquela de, olha, isso daqui não é tão grave, então faz o seguinte, usa uma água benta, se purifica, seu pecado vai estar perdoado e pronto, você nem precisa fazer confissão. Se você quiser, você confessa para um padre, né, o católico, confessa para um padre e aí vai estar perdoado. Mas se quiser utilizar água benta, já está bom, já está ok. Fica até complicado entrarmos em cada um desses assuntos, porque isso tudo é uma água santa, né? Uma água separada e consagrada pelo sacerdote. A água benta, e aqui eu estou fazendo uma citação direta de um site católico, ok? Não são palavras minhas. A água benta é um sacramental. Nós já vimos o que é um sacramental. Aquilo que está em relação com o sacramento, ou aquilo que faz uma imitação ao sacramento. É um sinal sagrado. Por isso, quando a usamos, estamos nos refugiando sobre a oração da igreja. Isso daqui também é outro ponto muito importante, que nós, na primeira refutação, eu vou destacar isso para os irmãos. Uma vez abençoada, a água pode ser usada em diversas ocasiões. Quando utilizada com devoção, ela age contra os assaltos do demônio que vem do exterior e também contra os pecados veniais. Sim, a água benta, quando usada com devoção e piedade, nos concede a remissão dos pecados veniais e nos dá as disposições interiores para permanecer em estado de graça. O que eles fazem com o Espírito Santo? Eu não faço a mínima ideia. Foi substituído agora por uma água benta, por uma água de uso sagrado. Vimos então que é um sacramental e agora passaremos para a refutação. Alguma dúvida até aqui? Às vezes parece um tanto quanto confuso e um pouco complexo. Às vezes eles definem como um sinal, mas aí eles colocam que há de fato bênçãos adquiridas por meio dessa água. Vimos que a sua base não é uma base bíblica. Vamos utilizar alguns versículos aqui selecionados para mostrar que não há fundamentação bíblica, mas boa parte da sua fundamentação está sob a autoridade da igreja. Por isso que vamos rebater este primeiro ponto. Uma vez ou outra nós vemos algum católico falando, não, veja, nesse próprio site, quando mostra as referências que eles baseiam toda essa informação da água benta, de umas 8 referências, 6 são do Catecismo da Igreja Católica, uma de Gênesis 1, que eles só citam assim, talvez para não faltar nenhum versículo bíblico, e uma da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Ou seja, a base bíblica mesmo não tem. A maior desculpa é o batismo. O batismo, nós utilizamos a água, é uma água especial, uma água que, lembremos-nos, no batismo católico, o batismo é regenerador, ok? O batismo confere salvação, então aquele que é batizado na Igreja Católica é salvo, é regenerado, coisa que não concordamos. E já que tem todo esse poder a água do batismo, por que não estender para a água no uso doméstico, ao uso diário das pessoas, na santificação de seus pecados, na consagração de seus bens, na consagração do seu negócio? Parece tão espirituoso, mas na verdade, como nós vemos e como vamos ver, tudo não passa de moletas espirituais. Parece que os católicos apostólicos romanos não se contentam com a graça sendo de graça. Parece que sempre tem que ter algo a mais. O que salva você dos seus pecados? O sangue de Cristo. Mas só o sangue de Cristo? Não, veja, talvez a prática da confissão também me liberte dos meus pecados. O uso da água benta vai me purificar.
O uso dos sacramentos é essencial para a minha salvação. O permanecer na igreja, fazer a missa, a hóstia e a adoração desta, e assim por diante. Sempre acrescenta-se mais e mais e mais na vida cristã. Então, o viver de modo santo e de modo que agrade a Deus, ter a sua vida consagrada a Deus, não é suficiente. Precisamos sempre de algo externo. E esse argumento católico de, não, veja, nós respeitamos tanto as coisas espirituais de Deus, quanto também as coisas materiais. Isso é balela, isso é papo furado. Porque o que Paulo deixa claro em Coríntios é, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façamos tudo para a glória de Deus. Tudo o que nós devemos fazer deve ser consagrado e santificado pelo nosso Senhor. E não algumas coisas com o uso de objetos, com o uso de sinais, ou o uso da matéria para querer santificar. É o Espírito Santo e um viver santo que podem fazer a nossa vida um culto agradável ao nosso Deus. Então passemos então à primeira refutação bíblico-teológica. Eu faço aqui a citação do Leonardo Tírico, que diz o seguinte: a perspectiva exposta anteriormente acerca da regeneração batismal forma parte da visão católica romana dos sacramentos. O catecismo define essa estrutura teológica como a economia sacramental da fé cristã. Se lermos o que diz o catecismo a respeito da regeneração, sem compreender o que significa economia sacramental, nós o teremos lido de modo completamente equivocado. De forma sucinta, economia sacramental é a perspectiva que obriga Deus a agir por meio dos sacramentos e, portanto, através da igreja. Esse é o ponto-chave aqui. Tudo que Deus faz, Ele o faz pelos sacramentos. A sua graça vem até nós por meio dos sacramentos. A sua salvação nos alcança por meio dos sacramentos. A sua obra causa impacto em nós por meio dos sacramentos. O problema não é o reconhecimento da importância bíblica dos sacramentos, mas a exclusividade que tem quanto ao que Deus pode fazer. No plano de fundo dos sacramentos, há sempre a igreja administrá-los, possuindo, portanto, papel fundamental na mediação das ações de Deus. A palavra regeneração significa um novo nascimento recebido da parte de Deus, mas o universo da economia sacramental o torna uma questão eclesiástica. Porque, segundo se crê, Deus se obriga a operar apenas através dos sacramentos da igreja. A sua graça é sempre mediada pela igreja. Então não adianta a gente expor um monte de versículo para os católicos mostrando que não há base bíblica, e não adianta tentar distorcer textos bíblicos para apoiar a prática da água benta. A sua prática é uma prática feita pelos cristãos católicos, apostólicos romanos, porque a igreja assim ordena. Porque o catecismo da igreja fala, vão e façam isso. Vocês vão receber bênçãos espirituais. Porque a igreja católica apostólica romana, ela não está debaixo da autoridade bíblica. Ela está acima, como nós vimos na aula sobre os apócrifos. A igreja se considera a mãe das escrituras, então ela pode dizer o que está ou não nas escrituras e fazer até mesmo uma extensão. O microfone para o presbítero, por favor. Então percebem, a questão primordial não há base bíblica. A base é a autoridade da igreja e a autoridade da revelação verbal. Uma observação basicamente consistente com as nossas aulas. O nosso palestrante, o diácono Tiago, estava comentando, falou assim que os cristãos católicos, não, os católicos que não são cristãos, por favor, não use essa expressão para eles. Obrigado. De fato, não consideramos os católicos apostólicos romanos cristãos, ok? Não são irmãos. Por vezes acaba escapando aqui, eu acho que no uso não só meu, como de alguns irmãos, porque eles fazem parte do dito cristianismo numa aba maior. Mas, obrigado, presbítero, muito bem observado. Os são cristãos da aba maior, eles alegam que são cristãos? Sim. Não podemos considerar os romanistas como cristãos, porque eles não são. Sim, ok. Eles não dependem
Sim, doutrinariamente está correto. É isso mesmo. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Ok? Passemos então à citação do Albert Wolters, que diz o seguinte: uma cosmovisão dualista, que é basicamente o que temos na prática da Igreja Católica, que estabelece uma divisão básica entre sagrado e secular, santo e profano, restringe a santificação e a obra do Espírito Santo ao domínio sagrado e santo, normalmente a Igreja institucional, e permite consagração apenas, alguma conexão com o sagrado, para o restante da vida. Em alguns círculos católicos romanos, por exemplo, um carro ou um celeiro, ou mesmo um novo empreendimento pode ser consagrado se um sacerdote, o representante da igreja, borrifar água benta nele. Ou a instituição do casamento pode se tornar santa ao ser declarada sacramento ou ao ser celebrada na igreja. Só mediante essa elevação sacramental das coisas no mundo natural, esses cristãos sentem que pode colocar questões seculares em contato com a graça de Deus. Porém, essa consagração está muito longe da santificação interior, de negócios ou da vida conjugal que a Bíblia requer. Se essas áreas da criação devem ser verdadeiramente restauradas, precisam se tornar santas de dentro para fora, com base no que exclusivamente são. Deve, por exemplo, haver santidade econômica nos negócios e santidade marital no casamento. O poder renovador da salvação em Jesus Cristo penetra o material do mundo natural, santificando-o de dentro para fora. Isso é uma prática não somente dos apostólicos romanos, ok? É uma prática que nós temos visto também no meio pentecostal e neopentecostal. Essa divisão entre sagrado e profano, entre o que é santo e o que é secular, o que são as coisas de Deus e o que são as coisas do mundo. Isso gera um dualismo que vai dividir a nossa vida. O Senhor é Senhor de toda a nossa vida. O seu trabalho, os seus bens, não serão santificados pelo uso da água benta, como os romanistas o dizem. Serão consagrados pelo seu viver santo, pelo seu bom testemunho cristão. É de dentro para fora, e não de fora para dentro. É uma prática completamente equivocada. O poder renovador da salvação em Jesus Cristo penetra o material do mundo natural, santificando de dentro para fora. É uma visão dualista, na qual parece que o Senhor só deve ser honrado e glorificado nas coisas concernentes à igreja e nos usos que são vindos das coisas dela. O mundo, não. Esquece, porque o mundo é profano, o mundo é secular. O que importa é as coisas de Deus. Tudo a Deus pertence. Não façamos essa dualidade. Você quer um casamento santo? Viva de modo cristão. Você quer um trabalho santo, que o seu trabalho seja santificado? Viva de modo cristão, nos seus negócios e na sua forma de relacionar com o seu cônjuge e com os seus filhos. Quando a gente fala aí está falando da água benta, mas, por exemplo, nas igrejas neopentecostais tem coloca um copo d'água para a gente fazer oração, depois beber água, dê água. Então, também é nessa linha. A mesma prática supersticiosa, de que por algum meio espiritual... E veja, não nos baseamos nisso, meus irmãos, porque temos um princípio que rege a nossa vida, que é o sola scriptura. Praticamos e vivemos aquilo que a Bíblia nos manda praticar e viver. Não nos é ordenado, em momento algum, fazemos uso dessa água para santificar essas esferas da vida. Para abençoar um copo, coloca em cima da sua televisão, ou o próprio deixar a Bíblia aberta em alguns versículos chaves, achando que vai conferir algum tipo de bênção para aquele ambiente, tudo prática supersticiosa. Não há amparo bíblico e, na verdade, como o próprio autor aqui, ele diz, restringe a santificação e a obra do Espírito ao domínio sagrado e santo. Então parece que o Espírito Santo não tem domínio ao que não é sagrado e santo, nessa visão dualista. Somente ao que é sagrado e santo ele opera. Aquilo que não é, fica difícil. Ele precisa de amparo, ele precisa de recursos, precisa de uma água, precisa da Bíblia aberta, tudo prática supersticiosa, ok? J.C. Ryle diz o seguinte,
Guardemos firmemente em nossos corações o fato de que a espiritualidade demonstrada em zelo pelas formalidades é completamente desprovida de valor diante de Deus. A pureza que Deus deseja ver não é a pureza da lavagem de partes do corpo e de jejuar, ou a pureza do uso da água benta, ou de ascetismo que alguém impõe a si mesmo, mas a pureza de coração. Adoração falsa e cerimonialismo, que isso podem satisfazer a carne, mas não promovem a verdadeira piedade. O padrão do reino de Cristo tem de ser encontrado no Sermão do Monte. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Adoração falsa e cerimonialismo só satisfazem a carne. Só satisfazem aquilo que os homens querem que seja observado e seja praticado. O que Deus requer é que sejamos limpos de coração, que sejamos regenerados. A gente vê isso até na prática do antigo Lego, né? Quando ele batia em si mesmo para se sentir, né, mais justificado. E isso ele percebeu que não trazia paz ao coração dele, né? Porque ele baseava a sua salvação, né, nas suas obras. Então ele nunca achava que conseguia atingir aquele nível, né, de santidade e de paz com Deus. Ele percebia que algo sempre faltava, porque não é por meio de obras, é somente por meio da graça. A prática da penitência é outra prática supersticiosa. O andar, sei lá quantos degraus de joelhos, o chicotear a si mesmo e assim por diante. Ou até mesmo aplicar jejuns rigorosos à sua carne. São apoiadas de uma forma de que elevaremos o nosso espírito a Deus. Isso são práticas supersticiosas e mero cerimonialismo. É interessante que essa prática ela é mais baseada na filosofia grega, né? Platão, que considerava o mundo das ideias superior ao mundo das formas, do que realmente numa concepção bíblica mesmo, né? Eles beberam muito, os católicos beberam muito de uma filosofia grega, principalmente porque eles viveram ali naquele período do helenismo, né? Ali com várias culturas, então eles beberam muito dessa Império Romano filosofia, também tinha. né? De Platão, de Aristóteles. Então, para eles fazem muito sentido pensar assim, né? Devido a essa questão da filosofia e não de uma questão bíblica como autoridade. Uhum. Porque o que foi penetrando na igreja não foram somente essas práticas pagãs. O próprio estilo de pensamento foi sendo penetrado na igreja, de forma que as escrituras não guiavam mais 100% todas as decisões, toda a forma de enxergar o mundo, e sim a filosofia, especialmente a filosofia grega, que era comum esse dualismo estabelecido principalmente por Platão, como bem destacou a Tati. Alguém mais? Ok, passemos então à nossa refutação bíblica. Eu selecionei alguns versículos para a gente ver o que trata a respeito do uso da água, o que Deus requer mesmo para a gente ser santo. Será que é usando esses elementos? Como é que é? Quem puder, abre Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 11. Eu sei que o texto está ali, se alguém conseguir ler, mas através do texto eu acho que fica melhor, fica mais próximo. Quem achar pode ler. Mateus 15, de 1 a 11. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: o povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Até 11. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são presentes de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse:
O problema do homem sempre foi um problema de coração. Seu coração é morto e está entregue aos seus delitos e pecados. O que o homem precisa é de um coração novo. E uma vez com um coração novo, aí sim as coisas mudam de fato. E temos outras ordenanças. Não o uso desses elementos. É bem interessante aqui esse versículo que Jesus fala para os fariseus a respeito das doutrinas estabelecidas pelos homens. Essas práticas aqui que Jesus está rebatendo dos fariseus, no século II, mais ou menos, elas eram uma tradição oral que os judeus receberam, e então eles faziam diversas observâncias, dentre elas essa de sempre lavar bem a mão, para comer, para ser considerado puro. Tinha até a quantidade de água certa que devia ser usado. Então percebe que eles se atentaram aos mínimos detalhes, mas eram tradições vindas não de Deus, não como uma ordenança de Deus, mas dos próprios fariseus. Uma simples observância religiosa. E Jesus ele bate no ponto principal. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta nada fazer todos esses cerimonialismos se o principal está quebrado, que é o relacionamento de Deus para com o homem. Se é o coração morto espiritualmente, não há como ter comunhão com Deus. Este é o ponto-chave. Não é o que entra pela boca que contamina um homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina um homem. Um problema maior interior. Não é a água benta que vai solucionar esse problema e nem qualquer outro meio. Somente o sangue de Cristo. E uma vez que Ele paga os nossos pecados, nós temos acesso direto ao Pai. E podemos confessar os nossos pecados a Deus Pai, que nos perdoa e nos santifica por intermédio do Espírito Santo, pela mediação de Cristo Jesus. Não pela confissão a sacerdotes, não pelo uso de água benta, ou de sinal de cruz, ou de crucifixos, ou seja lá o que for. Tito. Outra pessoa, abra por favor em Tito capítulo 3, versículos 4 a 7. Espera aí, deixa eu chegar o microfone. E você pontuou que nada adianta fazer esses cerimonialismos se o coração estiver impuro. Mas e se for falado que o coração está puro e mesmo assim as pessoas continuam fazendo alguns cerimonialismos? As pessoas ainda defendem, por exemplo, alguns anglicanos, eles fazem o uso dessa prática, né? E em uma citação aí do slide, tinha na citação católica a respeito de total devoção. De fazer com o coração sincero. Exatamente, com o coração sincero. Como responder em relação a isso? Veja, se o cristão está de fato com o coração regenerado, ele é de fato, como bem pontuou o presbítero, um cristão, por mais que ele possa, a princípio, ficar preso a essas práticas, ele se liberta delas. Paulo exortou aos Gálatas, que tinham recebido a mensagem da graça, tinham sido exortados a respeito que a graça é de graça, é o sangue de Cristo, e não é por obras, é por fé. E mesmo assim, parece que os Gálatas queriam dar um pulo no judaísmo, queriam fazer as cerimônias, queriam praticar a circuncisão, queriam praticar dos rituais que eles praticavam, na observância de festas e etc. E Paulo ele fala, não, veja, o que importa é o coração estar regenerado, então não tem problema. Não, ele fala, vocês fazendo isso estão invalidando o sacrifício de Cristo. Não faz sentido algum Cristo ter pago pelos seus pecados e você ainda ficar preso a essas observâncias. O que foi dado aos nossos irmãos do Antigo Testamento eram sempre símbolos que apontavam para algo maior, eram sombras. E uma vez que temos a revelação completa da pessoa de Cristo Jesus, o que você prefere? Ficar com a sombra ou com a imagem completa, a imagem real? Se ater aos meros simbolismos é ficar com a sombra, é abandonar aquilo que Cristo já fez, aquilo que já foi revelado a você e insistir nessas práticas. Se uma pessoa insiste e fica nisso o resto da vida, apoiando-se nisso, eu fico com as minhas dúvidas se de fato ela entende o sacrifício de Cristo. Fica meio complicado se falarmos se é ou não regenerada. Eu acredito que um salvo, por mais que
por um tempo acabe praticando esse tipo de coisa, seja em qualquer religião, anglicana ou etc., ele vai se libertar disso. Ele vai ver que o sangue de Cristo é que nos traz a paz com Deus, e não esses meios. É através, os meios que nos santificam, que são os meios de graça, que são leitura da palavra e oração, e o uso correto da ceia do Senhor, que nos abençoa espiritualmente. Na sequência do raciocínio do diácono, né, a colocação que eu acho que nós estamos vendo aí é que a fé é dom de Deus. Nós acreditamos e aceitamos, nós cristãos, acreditamos e aceitamos o sangue de Cristo como redentor porque nós sofremos a metanoia, nós fomos transformados em nossa maneira de pensar e não pelo nosso raciocínio, porque pelo nosso raciocínio nós temos que fazer alguma coisa. Sempre por Pela meio de fé obras. que recebemos de Deus, nós acreditamos que Jesus Cristo fez por nós. Não há outro meio. E todos esses sinais demonstram, na minha opinião, a incredulidade. O permanecer dele demonstra grande incredulidade. E veja, aquilo que os próprios católicos dizem, tem que ser feito com uma pureza de coração, é basicamente a mesma desculpa que nós vemos em algumas igrejas no inserir diversos elementos no culto que não são ordenados. Não, mas o que importa é o meu coração. Deus, ele está vendo o coração. Não. Deus, ele prefere obediência do que holocaustos. Nós vemos lá aquele caso de Davi, quando Davi teve uma ótima intenção em colocar a Arca da Aliança em carros, ao invés de colocar nos ombros dos levitas como ordenado por Deus. E o que aconteceu? Resultou em quê? Em tragédia. O levita lá tentou segurar a arca, morreu, e Davi ficou completamente desgostoso ali. Depois ele foi entender a bobagem, o erro que ele tinha feito. Mas isso de o que importa é a pureza do coração, o que importa são as nossas intenções? Não. As nossas intenções devem sempre estar alinhadas com a vontade revelada de Deus. Ele diz como quer ser adorado. Ele diz como quer ser cultuado. E nós devemos estar submetidos à sua vontade, e não às nossas invenções ou à dita pureza de nosso coração. Ok? Tito 3, 4 e 7. Quem achar pode ler. Ok. Quando ele fala que o lavar, esse lavar regenerador, Paulo ele está falando da limpeza espiritual. E que limpeza espiritual é essa? Da qual o batismo é sinal e selo. É um apontamento do batismo. Esse lavar regenerador não deve ser entendido como a prática da água benta e o da prática do uso de meios para nos santificar ou nos purificar. É o que o nosso presbítero bem destacou. É dada por graça, é tirado o coração de pedra, colocado um coração de carne, e isso é feito ainda mais quando adentramos na família da fé, por meio do batismo, que é sinal e selo da lavagem dos nossos pecados. Não que a água purifica de fato os nossos pecados, mas é uma bênção invisível administrada por meios visíveis. Tudo bem até aqui? Um irmão abra em Efésios 5, do 25 ao 27. Outro irmão já aproveita e abre em Gálatas, capítulo 3, versos 24 e 25. Então a primeira referência, Efésios, capítulo 5, 25 e 27. E outro em Gálatas 3, 24 e 25. E assim mesmo se entregou por ela, para
Purificando com a lavagem da água. Paulo aqui, ele está explicando de uma maneira mais completa o resultado da expiação de Cristo em favor de nós, seu povo. A expiação de Cristo torna a igreja santa e pura. Cristo entregou-se em favor da igreja para a sua santificação e para a sua purificação. Cristo, ok? Quem achou em Gálatas? Gálatas 3, 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados à lei. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Paulo afirma que a condenação da lei não mais nos impede de herdarmos as bênçãos advindas da aliança com Deus. O que permanece, veja, quando fala aqui a respeito da lei, é principalmente a lei civil e a lei cerimonial. O que permanece para o cristão são as exigências morais da lei. Para sermos salvos? Não. Por que somos salvos? Devemos observar a lei moral. Para viver de modo que agrade a Deus. Não para obtermos algum tipo de bênção a mais, ou para termos um privilégio, ou elevarmos o nosso grau e podemos ser considerados santos, e talvez aí até pular o purgatório, né? Chegar direto aos céus. Não. Isso tudo não nos impede mais. O sangue de Cristo nos purifica e nos limpa. E ponto final. O que permanece são as exigências da lei moral, porque somos salvos, temos prazer nela como salmista, em praticá-la. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22. Irmãos, isso aqui é graça sobre graça para nós. A purificação interior da nossa consciência é que torna a morte de Jesus superior aos sacrifícios exigidos sob a época da lei. É claramente simbolizada no batismo. O sumo sacerdote, o autor aos Hebreus, ele está fazendo um paralelo com o sacerdote no Santo dos Santos. Veja, o sumo sacerdote lavava o seu corpo com água em preparação para poder entrar no Santo dos Santos. Isso está lá em Êxodo 29:4 ou Levítico 16:4. Desse mesmo modo, meus irmãos, os cristãos são purificados e agora podem entrar como sacerdotes na presença de Deus. Direto, sem intermediários. O véu foi rasgado. Não precisamos que alguém faça essa ponte por nós. Não precisamos de um pontífice. Não precisamos de diversos santos intercedendo a nosso favor. Temos um acesso direto a Deus por meio do sangue de Cristo. Este sacrifício, sim, feito uma vez e que nos dá total acesso, que nos limpa, nos purifica. E não precisamos mais ficar nessas observâncias, nesses usos cerimoniais, o lavar do corpo como o sacerdote fazia para poder então ficar puro e então apresentável perante Deus. Voltar a essas práticas ou se apoiar nas práticas atuais que temos vistos em diversas igrejas, principalmente na católica apostólica romana, é retroceder a mensagem da graça. É falar, veja, isso aqui tá bom demais. Tudo é de graça? Não tem nada que eu possa fazer para obter ou então para manter? Não.
É graça demais isso daqui, tem que ter um precinho. Eu vou ficar subindo aqui uns degraus em joelho, eu vou ficar fazendo uso dessa água aqui para santificar meus negócios, porque não é possível que isso tudo seja graça. É tudo de graça. É tudo de graça. Efésios 4, versos 17 a 24. Outro irmão, por favor. Portanto, digo e o Senhor testifica, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscuecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis e pregado dissolução para com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tens ouvido e nele fosse instruído, segundo é a verdade em Jesus. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Acho que isso aqui já faz uma boa síntese. Se há alguém no nosso meio, eu acredito que não, no nosso meio não deva ter, eu acho que é quase certeza que, ou alguém escutando isso, que ainda se apoia nesse tipo de prática, que acha que isso confere algum tipo de bênção, abandone. Abandone e confie 100% nos méritos de Cristo. Confie 100% na obra santificadora do Espírito Santo. E haja com responsabilidade, com uma vida consciente, com uma vida santa. Aqui está. Os irmãos que abriram em Efésios 4, depois do versículo 24, nos versículos 25 adiante, Paulo vai dar instruções, e em algumas Bíblias tem até a instrução aí, exortações à santidade, modos que podemos viver de um modo santo. Leia todas as instruções que Paulo dá. Em algum momento ele fala, faça o uso de água santa. Você precisa orar o Pai Nosso X vezes. É necessário o crucifixo. Deixe a sua Bíblia aberta e assim por diante. Ou está mais relacionado à nossa prática, o nosso viver? Porque a nossa mente tem que ser transformada. E as nossas obras serão reflexo disso. Paulo diz em Romanos 12, trabalheis pela renovação da vossa mente. É um viver santo, um viver consciente, um viver diário na presença de Deus. Abandonemos completamente tudo aquilo que tenta servir de bengala na nossa vida espiritual. Confiemos e vivamos de modo racional e guiados pelo Espírito de Deus. Concluindo, eu faço a citação dessa célebre frase de Martinho Lutero, que diz o seguinte: sempre que você lavar o rosto de manhã, lembre-se de seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva o dia de acordo. Aí sim, a água do seu cotidiano pode servir de algo a mais do que simplesmente lavar o seu rosto. Lembra do seu batismo. Hoje presenciamos o batismo do Martim. Lembremos-nos daquilo que o Luan e a Amanda reforçaram aqui como compromisso a ensiná-lo. Pais, lembrem-se dos seus votos e do seu compromisso em ensinar os seus filhos. Lembrem-se do seu próprio batismo, de tudo aquilo que assumimos perante Deus, de ler, de orar, de viver de modo santo, digno e agradável a Deus. Lembremos-nos disso. Toda água, seja qualquer tipo de água corrente ou água no poço, toda água é considerada boa, porque foi criada pelo nosso Deus, que é bom. Que possamos viver assim, meus irmãos. Que possamos viver de modo consciente a nossa vida cristã. Amém? Os irmãos têm alguma dúvida, contribuição? E as práticas, Tiago, quando a gente vê que não tem respaldo bíblico para as práticas começam a ser banalizadas. A Igreja Católica já faz isso, né? Com a questão de aspergir água benta, né?
Já vi N vídeos em grandes ajuntamentos de católicos, o padre, o oficiante, pegar um balde e jogar em cima de todo mundo, entendeu? Então o negócio, todas essas práticas que não são ordenanças viram banalidades depois. Bem destacado. Há algumas pesquisas a gente não vai ter muita dificuldade em encontrar esse tipo de banalização, até mesmo dessas práticas dele. Acho que essa prática para os romanos é uma fuga da responsabilidade de servir a Cristo. Eles acham, creio eu, né, que eles, ao agirem dessa forma de se banharem lá, de pegar água benta e aspergir sobre tudo, eles estão tentando fugir da ira de Deus, porque aquilo não vai ajudar em nada. Mas se eles cometem um pecado, vai lá, se benze lá com a água, o que acontece? Na cabeça deles, eles estão perdoados. Eles estão banalizando o sacrifício de Cristo, eles não estão reconhecendo o que Cristo fez por eles. Então isso para mim é uma fuga dos seus pecados, achando que eles se benzendo lá, eles estão salvos, né? Coisa que não é real. Mas na minha cabeça, todas essas práticas deles é uma fuga, não só da presença de Deus, né? Eles por si só, não, eu me benzo aqui, pronto, estou salvo. É uma pena. Justamente essa, é um viver de modo não responsável, parece. Eles terceirizam o uso para santificação, para meios de se conectar com Deus, é sempre terceirizado, percebe? Quem que tem que fazer a intermediação dos perdão dos seus pecados? O sacerdote. Você confessa a ele e ele vai lá e fala com Deus no seu lugar. Você fez alguns pecados que não precisa ir até o sacerdote confessar, então o que você faz? Se benze com a água e pronto. Você quer receber bênçãos múltiplas no seu trabalho ou no seu casamento, o que você faz? Santifica com isso aqui. É fugir. E não só fugir, mas banalizar, afrontar o próprio Cristo e o próprio Espírito Santo e sua obra que é ativa em nós. Temos uma obra ativa por intermédio do Espírito Santo, mas também somos responsáveis. O Espírito Santo nos ajuda e também temos a ordenança de viver de modo santo. Devemos sempre permanecer em santidade. É interessante que isso que a dona Neuraci falou se relaciona com o primeiro ponto do sermão de hoje, né? Que o pastor falou sobre temos um mandamento, né? Que é uma das implicações da doutrina da ascensão. Temos um mandamento. E ele conclui dizendo que esse mandamento nos traz uma responsabilidade. Então, como ela bem pontuou e você pontuou também, é fácil a gente terceirizar para um elemento, né, o nosso dever de santificar a nossa vida através do Espírito Santo, porque isso dá trabalho, né? Sabemos que tudo é pela graça, mas também eu acho que é o apóstolo Pedro que fala, né, que tudo nos foi dado para o crescimento da fé e da piedade, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E isso requer trabalho também da nossa parte, empenho em lermos a Bíblia, em meditarmos na palavra de Deus, em orarmos. Tudo isso são meios de santificação, e não é um elemento que vai nos trazer isso, um símbolo, né? Mas o nosso próprio esforço diário em crescer a imagem e semelhança de Cristo. Sim, muito bem pontuado. O cristão, o verdadeiro cristão, ele está em guerra contra a sua carne, em guerra contra o mundo, em guerra contra o diabo, principalmente contra a sua própria carne, contra os seus desejos pecaminosos que possam te assolar. Estamos em guerra e não devemos terceirizar essa responsabilidade. Na dependência do Espírito Santo, devemos amortecer a nossa carne. Tiago, eu só queria fazer uma diferenciação, como bem colocou a Tati, né? Que o cristão regenerado, ele está em constante guerra, em luta. Quem não está em luta com a própria carne tem alguma coisa errada. Mas como também o presbítero Marcos colocou, muito bem colocado, que, de modo geral, pela colocação da Igreja Católica, eu acho que nem se trata de uma luta contra a carne, é rebelião.
É rebelião, é uma coisa muito mais profunda, mais séria, como você mesmo acabou de falar. É uma afronta ao sacrifício de Cristo, é uma afronta a Deus. E não passaram pelo processo da metanoia, que é da regeneração, da nova natureza. Isso e quando a Bíblia diz, ou você é amigo ou está na família de Cristo, né, regenerado, tem Ele como Senhor, ou você é inimigo, não tem um meio termo, né? Não há um campo neutro. Não tem um meio termo. Sim, muito bem pontuado. É aquilo, ele está em estado natural do homem, em rebelião com Deus. Não há meio de se reconciliar dessa forma. É somente no processo da regeneração e salvação por intermédio do Espírito Santo. Amém? Alguém mais? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez te agradecemos, Senhor, porque não por méritos e não por obras, mas por tua santa e bondosa graça, graça a essa salvadora, graça a essa sustentadora, que nos livra do nosso próprio eu, troca o nosso coração duro por um coração de carne, renova os nossos desejos, os nossos afetos, nos reconcilia no relacionamento com o Senhor e passamos a não ser mais inimigos, mas a não somente também amigos, mas agora filhos adotados. Agradecemos a Ti, Pai, porque a Sua salvação nos alcançou. Nada tínhamos a Te oferecer, Pai, nenhuma obra a Te oferecer. Sabemos que, ao olhar para nós, o Senhor olha o Seu Filho. Agradecemos por tão grandiosa e perfeita salvação. Que possamos, Pai, viver de modo consciente, viver de modo santo, purificando nossas ações, os nossos atos, as nossas palavras. Possamos viver, Pai, um viver sóbrio cristão, para a honra e glória do Seu nome. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém.